Júlia herda uma casa da sua família e ela acaba se mudando para essa casa junto com seus dois filhos, o Henry e a Amy. Eles se mudaram para essa casa para que a Júlia possa reformar essa casa e depois vender, já que é um casarão. E essa casa também já pertenceu à Igreja Católica. E com isso, essa casa vem trazendo para a Júlia e para a família dela grandes problemas. Sejam todos bem-vindos ao canal, eu sou o Rafa e nós iremos falar hoje um pouquinho sobre o filme O Exorcista do Papa. Eu não sei se o filme O Exorcista do Papa ele se encaixa realmente só no patamar de terror. Porque tem umas partes de terror, também tem umas partes que é meio comédia, e também tem umas partes que parece mais ser ficção científica, no ponto que ficou parecendo com um filme de super-herói, no finalzinho do filme. O filme ele é baseado na história, na vida real do padre do Vaticano, que é o padre Gabriele Ammonte. Ele morreu em 2016 e ele deixou uma biografia. Pegaram essa biografia e acrescentaram, colocaram coisas a mais. Porque o padre Ammonte, ele mesmo disse que ele já fez mais de 100 mil exorcismos. E nesses 100 mil exorcismos, o máximo que ele viu acontecer foi que a cama tremer. E ele já disse logo que tudo que acontece no filme é exagero. Aquilo realmente não acontece em um exorcista, em um exorcismo. Bom, o filme conta a história de Júlia e os seus dois filhos, o Henry e a Amy. Eles se mudam para esse casarão. E quando eles se mudam para esse casarão, a casa está sendo reformada, já que é uma casa muito antiga e muito velha. E passou muito tempo sendo abandonada, sem ninguém para cuidar dessa casa. Essa casa já pertenceu à Igreja Católica, serviu há muito tempo como a casa dos franciscanos, como a casa dos monges. E quando aconteceu um certo incidente, acabou fechando esse lugar e ninguém mais foi morar nessa casa, nesse casarão. Quando a Júlia conseguiu reaver essa casa, quando ela herdou essa casa, eles se mudaram e o Henry acabou encontrando uma passagem secreta, um lugar secreto. Foi aí que começou a tudo desandar, começou a ficar tudo estranho pro lado do Henry. O Henry começou a se comportar de forma inadequada, de forma estranha, já que ele era uma criança que não falava. Depois que aconteceu um acidente com o pai dele, ele ficou traumatizado. Então ele começou a se comportar estranho e a mãe dele achou muito estranho aquele comportamento dele. Ela chamou o padre e assim que o padre chegou, a primeira coisa que o Henry disse, já bem possuído mesmo, ele disse: chamem o padre. Só que não era o padre daquela congregação, daquela cidade, e sim o padre Gabriele, o exorcista do Papa. O demônio queria, como se fosse enfrentar ele, ver se realmente ele tinha esse poder, se ele tinha realmente essa habilidade de expulsar demônio, se ele tinha essa habilidade de expulsar realmente um demônio forte. O padre Gabriele ficou sabendo que isso tinha acontecido naquela pequena cidade e que ele estava sendo chamado para fazer aquele exorcismo. E ele foi. Ele não ia negar isso, logicamente, e ele acabou indo. Quando ele chegou na cidade, como ele era muito amigo do Papa, o Papa ficou pesquisando o que poderia ser aquilo, já que o demônio chamou pelo nome de Gabriele, pediu que ele fosse realmente, como se ele quisesse realmente enfrentar o Gabriele, ver se ele realmente tinha esse dom e se ele tinha essas habilidades todas. O Gabriele, quando chega lá, percebe que ele realmente é um demônio poderoso, porque ele sabe o nome de Gabriele e sabe a história de Gabriele. Todos os pecados de Gabriele ele sabe. Então todos sabem que para realmente fazer um exorcismo tem que saber o nome do demônio, tem que saber o nome do demônio que está possuindo aquela pessoa. Quando se sabe o nome, o demônio enfraquece e fica mais fácil de você fazer o exorcismo. Então, enquanto isso, o padre acabou descobrindo que aquela casa pertencia
a Igreja Católica e que houve ali um ritual para expulsar o demônio realmente há muitos anos atrás. E foi justamente o lugar onde o Henry encontrou. E que lá já tinha ocorrido um exorcismo com esse mesmo demônio. Só que o outro franciscano não conseguiu fazer o exorcismo. O que ele fez? Ele se aprisionou em um lugar e acabou morrendo, porque ele não tinha como sair dali. Então o demônio acabou desistindo e saindo do corpo dele. Só que com o Gabriele era diferente. Ele queria possuir o Gabriele. Ele queria possuir o Gabriele por quê? Porque ele queria entrar na igreja, se aproximar da igreja e destruir a igreja de dentro para fora. Ele queria fazer com que a igreja católica fosse destruída, porque ele via que a igreja católica tinha um arsenal muito grande para combater, né, todos os demônios. Como eu falei para vocês, o filme é bom, mas faltou muita coisa. Não teve nada de novo. A não ser de o demônio falar estranho, o demônio andar sobre a parede, o demônio fazer com que as pessoas voassem longe, né, com poder. Só foi isso. Assim, não teve nada de novo realmente. Eu preferia que ele tivesse contado a história realmente como aconteceu com o verdadeiro padre Gabriele Amonte. Eu preferia. Tinha ficado mais original, tinha ficado mais legal. Então é isso, pessoal. Esse filme ele teve um orçamento de 18 milhões e até o momento que eu estou gravando esse vídeo, ele teve uma arrecadação de 36 milhões de dólares. Tá fraquinho ainda, né? Então é isso. Não se esqueça, se inscreva no canal, compartilhe, ative o sininho e a gente se vê no próximo vídeo.